Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é dia 29 de maio de 2025. Estou gravando dois vídeos na sequência. Por quê? Porque eu dei uma vacilada. Eu estava gravando os vídeos aqui, resenha dos livros que eu uso semanalmente para ler para as minhas filhas. E eu esqueci desse. Pulei para esse, que é o livro do, do vídeo passado. Mas ficou faltando falar deste aqui. Deixa eu focar aqui. Ó, cadê? Opa! Caio Estraga a Festa, que é um daqueles livros que eu já vinha gravando, dessa coleção aqui muito legal, Boas Novas para os Coraçõezinhos. É uma historiazinha com vários personagens e cada livro trata de um personagem específico. E este aqui é o Caio. E cada livro também trata de uma situação específica. Por exemplo, a Ninha Conta Mentiras trata da mentira. Esse aqui trata da inveja. Muito bom, já vou começar falando assim. Muito bom esse livro, recomendo a aquisição. Gostei dele muito. Tanto o livro em si, materialmente falando, isso eu já falei nos vídeos anteriores de livros parecidos, livros da mesma coleção e segue o mesmo padrão. Capa boa, qualidade da folha, tudo muito bom, desenho aqui, olha, muito bonitos os desenhos, muito bem feitos. Gostei bastante. E a história em si também. Gostei da história pelo seguinte, ela é muito interessante e às vezes a gente adulto, eu e minha esposa, a gente começa a ler e aí no meio do caminho as meninas dormem ou coisas assim, a gente continua lendo só para ver o final, mesmo que a gente já saiba, é igual Chaves e Chapolin, a gente já viu 300 mil vezes, mas sempre que tem a oportunidade, vê de novo, que é legal. É igual esses livros, eu acho muito legal, eu leio a semana inteira, e não gosto de parar no meio, mesmo que eu já saiba o final. Mas é bem legal. Ela conta a história do Caio, do João, seu irmão, dos pais deles e de uma irmãzinha. Qual que é a tônica aqui da história? A história é o seguinte: João vai fazer aniversário. E o Caio, esse aqui, fica com inveja do irmão. Ele diz: Eu não tive uma festa dessa. Todo mundo só está preocupado com a festa do João. Aí na hora da festa, tá lá as crianças no pula-pula, aí o Caio vai lá, não deixam ele entrar, porque já tinha ocupado o espaço, aí ele fica com raiva, ele vai lá e puxa a mangueira de ar do pula-pula, todo mundo cai, vira aquela lambança. Ele fala: Nossa, eu não tive tantos presentes assim, essa pilha de presentes que o João tá recebendo. Então ele fica demonstrando a inveja em todos os momentos. E é muito legal porque em determinado momento, aqui a parte do pula-pula que eu falei, ele vai lá e puxa a mangueira de ar. Aqui, ó. Puxa a mangueira de ar, todo mundo cai e vira aquela presepada. Aí depois eles estão no culto. Olha que legal, olha o pastor ali. O pastor é o Alce, ó, seu Alce aqui. Essa câmera é invertida, por isso que eu fico dançando os dedos aqui, é difícil de eu acertar de primeira. Ó, por exemplo, é aqui. Aqui o pastor Alce. Aqui a família, todo mundo na igreja, foram tocados pela palavra que o pastor pregou, ó, todos reunidos na igreja. Isso que eu acho legal dessa série, é muito legal. Ela trata com naturalidade, orando, a família orando antes das refeições, a família indo à igreja. Muito bom, muito legal. Então aqui nós vemos o culto, né? Família aqui reunida. Ali Caio começa a ser tocado pela palavra do Senhor, aí depois ele vai lá, já começa a fazer as pazes, pede perdão para o seu irmãozinho, e assim vai. Vai contando a família reunida na mesa, ó. Muito interessante, muito legal, e termina naquele padrão de sempre, com alguns eita câmera, com os ensinamentos. Ó, vários ensinamentos que você pode dividir por dia e falar um em cada dia. Aqui são oito só. Oito. Então, por exemplo, o primeiro aqui, a inveja faz parte da família da ira. Aí tem um versículo e tem a explicação. Aí no dia seguinte, a inveja é perigosa, e aí tem o parágrafo. 3. A inveja tem estado presente desde o princípio da história. Aí vai lá a passagem bíblica
Depois, 4, comece com mais histórias. Você tem história do Caio, consegue pensar em outras, e aí tem uma explicaçãozinha aqui. Considere o que a inveja diz sobre os nossos corações. 6, fale com Jesus sobre sua inveja. Ouça Jesus. 7, e por fim, aprenda a ser contente. Aqui fala a respeito do contentamento. Ser contente em todas as situações. E aí encerra, né, com essas lições. Muito legal, muito bom o livro, é da editora Fiel. Eu recomendo com grande entusiasmo. Minhas filhas gostaram bastante deste livro aqui. E se você não sabe, a mais velha tem 4 anos desde a semana passada, e semana que vem a mais nova, se Deus quiser, fará 2 anos. Só para você ter a ideia da idade. É claro que quando eu vou ler, a de 2 anos ainda não para e fica prestando atenção. Ela ouve enquanto está fazendo outras coisas. Às vezes ela senta e fica quietinha, às vezes ela folheia um pouquinho o livro. Por isso que é bom o livro ser de boa qualidade, caso contrário, a criança acaba rasgando a folha, comendo. Embora essa aqui ela acabou mordendo um pedaço, ó, e aí ficou um buraco aqui. Mas o tanto que ela mexeu nisso aqui, se não fosse de boa qualidade o material, teria sido destruído já. Mas está aqui, firme, resistindo. Então está aqui mais uma recomendação de livro infantil. Se você quiser adquirir este aqui, clique aí no link que estará na descrição. E os links dos outros livros que eu já fiz resenha aqui no canal, não das resenhas antigas, né? Eu tenho uma resenha de livro aqui gravado desde 2020. Aqueles lá não, porque eu não tive tempo de colocar o link aqui. Mas os mais recentes, esses que eu estou postando agora, a partir de 2025, os links estarão aí na descrição, separados por categoria, beleza? Um forte abraço, que Deus abençoe sua vida e nos vemos aqui no próximo vídeo. Até mais!